De volta ao escritório Crispin Law para a gente conversar com esta super advogada de imigração, especialista em direito de família aqui nos Estados Unidos, Hannah Crispin. Hoje nós vamos tratar de um assunto, olha, que está dando o que falar nesse país. Gente que está em vias de se legalizar. Quando chega aquele momento consagrador para uma entrevista do Green Card, essa pessoa acaba sendo surpreendida e temos casos de brasileiros que estão sendo presos no momento ali que seria de vitória. Nós vamos conversar sobre isso, quais são as consequências, será que há chance de reverter essas prisões, seguir com a legalização, tudo isso nesse vídeo de hoje. Então deixa eu cumprimentar a nossa super advogada de imigração, doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Marcelo, e com você? Estamos indo bem, doutora, estamos indo bem. Eu faço sempre um mistério, porque se eu falar que eu tô mal, a doutora vai querer saber por que eu tô mal e nós precisamos otimizar o nosso tempo aqui nesse vídeo. Doutora Hannah Crispin, a senhora tem acompanhado, eu também, todo mundo com muita apreensão, que seria um momento ali de glória, as pessoas se regularizando. Olha, a entrevista do Green Card, teoricamente o último passo para poder se regularizar aqui nesse país, e tem gente que está sendo presa nesse momento, doutora? Pois é, infelizmente isto tem acontecido, e uma coisa que é importantíssimo as pessoas fazerem, Marcelo, se você está indo para uma entrevista do Green Card, se você tem ou não tem advogado, mas se você tem ordem de deportação, se você teve algum problema criminal, você precisa ter certeza de que isso já foi resolvido. Por exemplo, eu estou dizendo o seguinte, problema criminal. Eu converso com tanta gente que fala, há uns anos atrás eu fui pego, mas depois, porque eu saí de uma festa, eu tinha bebido alguma coisa, mas aí eu mudei, eu nunca mais procurei nada, eu não devo ter nenhum problema, porque a polícia nunca foi atrás de mim. Absolutamente não. Se você nunca recebeu nada, se você mudou inclusive de endereço, você precisa pesquisar, você precisa descobrir se teve algum problema, se teve algum caso criminal contra você, para que você resolva isto antes de você ir para a entrevista. Porque o que a gente tem visto acontecer, inclusive, eu fui contactada por um casal que é a pessoa... Por que eu estou dando esse exemplo? Sim. Exatamente por causa disso. Ele tinha uma ordem de prisão por causa de uma acusação de DUI. Ele achou que nunca teve nada contra ele. Foi fazer a impressão digital do processo de legalização através de casamento. Não apareceu nada. A imigração, obviamente, descobriu isso, tá? E ele foi preso na hora da entrevista do Green Card. Foi preso na hora da entrevista do Green Card. E aí a esposa entrou em contato conosco depois, desesperada, do que poderia ser feito. Então, é importantíssimo. E mais uma vez, pessoas, eu tive uma pessoa que fez o processo para mim, ou então eu contratei um advogado, mas eu nem falei isso para o advogado, de que, por exemplo, eu vim pela fronteira, mas eu tentei entrar, ou então eu vim uma vez e eu tive uma ordem de deportação, mas aí, como isso já foi há muito tempo, eu acabei só falando com o meu advogado que eu entrei uma vez só. Então, isso são infrações seríssimas de imigração ou de problemas, podem ser consideradas, né, infrações seríssimas, que estão levando as pessoas a serem detidas durante a entrevista. Porque eles podem chamar, mesmo você fazendo o processo de legalização aqui dentro dos Estados Unidos, quer dizer, a entrevista do Green Card, para você receber o Green Card, ou para aquelas pessoas que vão precisar de fazer o pedido de perdão, e o primeiro passo é o cidadão americano entrar com o pedido, seja para a esposa ou para o marido, eles têm chamado para a entrevista também. Então, mesmo que não seja a entrevista do Green Card, mas é a entrevista do pedido de casamento, a pessoa pode ser detida ali também. Olha só. Tá? Então gente, é fundamental. Eu sei que tem gente que já está aqui há 20 anos, tá? Sim. Você tem que lembrar, olha, eu fui parado uma vez, ou então eu tive uma corte, ou me falaram que eu ia ter uma corte, tá? De alguma ofensa criminal, porque até uma corte de dirigir sem carteira, se eles marcam para você uma audiência e você não vai, tem ordem de prisão.
E nesse Entendeu? caso, doutora, que a senhora foi contactada por um casal, ele acabou sendo preso, ele está em processo ainda? Como é que ficou a história? Nesse caso, graças a Deus, foi resolvido, nós conseguimos reabrir o caso criminal, ele tinha entrado de visto no país, então o caso ele foi solto com fiança, e o caso está para ser finalizado e vai ser finalizado de forma satisfatória e vai receber o documento. Mas tem gente, infelizmente, principalmente para aqueles que têm já a ordem de deportação, a pessoa vai ser deportada. Olha só, e depois que uma vez deportada, aí para reverter isso, é possível? Na grande maioria dos casos, sim. O problema é o tempo que vai levar para que isso seja revertido. Né? Porque a pessoa já vai estar no Brasil. Já vai estar fora dos Estados Unidos ou já vai estar no Brasil e vai depender, se, por exemplo, se ela entrou no país com ordem, quando já tinha ordem de deportação, por exemplo, eu entrei, fui deportado e voltei depois pela fronteira outra vez. Aí tem aquela coisa do castigo permanente, que você tem que esperar 10 anos para poder ir fora dos Estados Unidos para pedir perdão. Se você tiver entrado, por exemplo, pela fronteira uma vez só, tiver uma ordem de deportação, tiver ido embora, de maneira geral, o seu castigo é de 10 anos. Mas se você não teve uma audiência de imigração que você não compareceu nessa audiência, você tem que esperar, de maneira geral, 5 anos para pedir perdão. Então a coisa é complicada. Quem acha que lei de imigração é fácil, está muito enganado. Eu, toda semana, a gente faz entrevista, toda semana eu aprendo algo novo. Incrível. Então, mais uma vez, gente, é um momento tão importante na vida da pessoa, sabe? Pelo menos consulte com quem tem experiência, com quem conhece, inclusive, as consequências de problemas criminais na imigração, para saber se você vai ter algum problema. No caso de alguém que é preso, no momento da entrevista lá do Green Card, tem a questão do tempo também da prisão ali, né? Isso leva um tempo para poder processar depois, ter que remarcar uma entrevista e tudo mais. Quanto tempo hoje, mais ou menos, a pessoa pode ficar presa, dependendo do caso? Depende do caso, Marcelo. Não tem jeito da gente prever de forma Pode ser muito rápida a saída, como pode permanecer? Pode permanecer, se tiver que resolver problema criminal, vai ter que resolver. Você tem casos até de fianças negadas, mesmo que a pessoa tenha entrado legalmente por causa de problemas criminais anteriores, que o juiz fala, eu não vou dar fiança até que seja resolvido o caso da imigração. A coisa está muito, muito complicada. Então não fui preso daqui a 10 dias, estou solto, não. Olha. Vai depender da situação de cada um. E eu quero aproveitar e falar um ponto que a gente já conversou nesse último ano várias vezes sobre o fato de que quem tem ordem de deportação e é casado com cidadão americano e mora nos estados de New England, essas pessoas têm a oportunidade de pedirem para que as ordens de deportação sejam canceladas, independente de que em qual corte essa ordem de deportação foi dada pelo juiz. E isso não tem, eu inclusive estava lendo as pessoas, esses casos que são baseados numa decisão de um caso aqui em Massachusetts, que a gente chama de Calderon, a gente fala que é a lei Calderon, eles estão impressionados como que poucas pessoas estão se utilizando desse benefício. E isso só vai ser válido até janeiro de 2027. Olha só, um ano praticamente. Menos de um ano já se passou. Quando isso foi aprovado em janeiro do ano passado, seria por 2 anos. Quer dizer, pessoas têm só mais um ano. Gente, isso é uma maravilha. Então, se você mora em Massachusetts, New Hampshire, Maine, Vermont, Rhode Island e Connecticut, tá? Se você está casado com cidadão americano e você tem ordem de deportação, você pode pedir para reabrir essa ordem de deportação e cancelar o seu caso na corte, para que você possa dar, inclusive, prosseguimento ao processo, entrar com pedido de perdão e essas coisas todas. Sim. Tá? Obviamente que eu tenho sempre, toda lei tem sua exceção. A gente tem que ver qual é o motivo da ordem de deportação da pessoa. Mas na grande maioria dos casos, é possível fazer isso.
E ainda tem gente que está indo para entrevista sem saber disso, com ordem de deportação, sendo preso, e aí acabou. Aí vai embora. Porque você está com a ordem de deportação, aí vai complicar bastante. Fundamental é a pessoa fazer esse trabalho de checagem. Vocês fazem esse trabalho aqui, doutora? Por exemplo, alguém que está em vias de se legalizar. Às vezes a pessoa é ruim de memória. Não me lembro que lá em 2005 fui parado, aí deu lá uma ofensa de DUI. É possível fazer esse trabalho de pesquisa? É claro que é, e tem que ser feito, inclusive, antes de se iniciar o processo. Várias vezes já disse para as pessoas, olha, a sua situação é essa. Em outras épocas, eu te até aconselharia a entrar com o processo. Agora você precisa estar ciente do risco que você está correndo. Então resolve primeiro o problema do passado para... Se é que dá para resolver. Tem uns que não tem jeito, mas, gente, não é possível. Você tem que lembrar, né? Eu sou da opinião que você tem que lembrar. Se você foi parado, eu acho tão petrificante ser parado pela polícia que se eu for, eu vou lembrar, né? Então... E o advogado, gente, é o seu pastor, é o seu padre. Você tem que confessar para o seu advogado. Gostei. Não é? Porque é o seu advogado que vai te defender. Às vezes a pessoa confessa para o pastor, mas não vai ser o pastor que vai te representar lá no tribunal. Vai ser o seu advogado, a sua advogada. Então você tem que falar o seu histórico. Aconteceu isso comigo. Doutora, será que aquilo que aconteceu lá atrás pode influenciar? Já facilita e muito o caminho para você justamente buscar essa defesa. Marcelo, é preferível você receber uma indicação ou uma orientação de não faça, do que a coisa da zebra no final, porque aí não tem mais jeito. Porque às vezes a pessoa também pode pegar determinadas defesas aí, né, doutora? E sabendo que a situação é bem complexa e aí depois fica tarde, aí vai buscar a Crispin Law para tentar consertar. Só que infelizmente às vezes nem sempre não tem solução. Dependendo do caso não tem solução, mas ser preso no momento da entrevista é traumático, a gente sabe, com certeza. Mas ainda assim existe a possibilidade de reversão, é isso? Em vários casos, sim. É possível reverter. Gente, então olha, o que a gente torce, espera sempre é que você se regularize nesse país. Se você casou por amor, né? Você sabe do que eu tô falando. Não é da nossa conta, mas... A gente sabe que o amor é infinito enquanto dura, mas que seja por amor. Né? E aí, para você não ter dificuldade nenhuma no momento da sua entrevista, no momento que ali você, olha, tá radiante, finalmente se regularizando nesse país e pode ser surpreendido, surpreendida. Para isso não acontecer, é importante você ter uma defesa jurídica sólida. Por isso que a gente tem essa parceria maravilhosa com o escritório Crispin Law. Então, mais uma vez, doutora, eu quero agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos. Como eu disse, toda semana é um aprendizado com a senhora. Obrigado, doutora. Fico muito feliz, porque esse é o objetivo, é esclarecer. É isso, minha gente. Eu conversei com a doutora Hannah Crispin. Reforçar para você deixar um like nesse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos. E o telefone dela do escritório vai ficar fixado aqui nesse comentário. Até um próximo vídeo.